Oi pessoal, bom dia, tudo bem aí com vocês? Vamos a mais uma aula dando sequência ao nosso estudo da tabela periódica. Bom, o que nós vimos na tabela? Nós vimos distribuição eletrônica, nós estudamos as famílias, características das famílias, dos períodos, dos diversos grupos da tabela, metais, ametais, né? De todas das suas características principais. Falamos também das propriedades periódicas, que são aquelas características que nós conseguimos comparar diversos grupos, famílias, períodos. E agora nós vamos dar continuidade ao nosso estudo. Já que a gente já conhece esses elementos, nós vamos agora juntar. Nós vamos fazer agora as chamadas ligações químicas. Existem 4 tipos de ligações químicas inorgânicas, que a gente chama. São as ligações iônicas, as ligações covalentes ou moleculares comuns, as ligações covalentes ou moleculares dativas e as ligações metálicas. O primeiro grupo que nós vamos estudar hoje é a ligação iônica. E eu vou usar aqui como exemplo dois átomos, dois elementos químicos bastante conhecidos, que são os clássicos exemplos que talvez você já deve ter visto no 9º ano, que é a representação do elemento químico sódio e o elemento químico cloro. Tá? Na sua representação. O que eu coloquei aqui para o sódio e para o cloro? Eu coloquei aqui o número atômico. Por que eu não estou colocando o número de massa? Porque o número de massa representa a quantidade de prótons e nêutrons, não é? E os prótons e os nêutrons estão no núcleo do átomo. E a ligação química ela não se dá no núcleo. O núcleo de um átomo sempre vai permanecer intacto. A não ser que seja num laboratório de energia nuclear que eu vou quebrar. Fora isso, o núcleo sempre vai ficar quietinho. As ligações se dão na eletrosfera. E esse número aqui de baixo, 11 e 17, eles representam o número atômico, que é a quantidade de prótons, sim, mas também a quantidade de elétrons. Então agora eu estou pensando em cada um deles, em seus elétrons. E são esses elétrons que vão se envolver um com o outro. Então vamos ver aqui para cada um deles como que é a distribuição eletrônica. Agora nós vamos fazer uso, de novo, do diagrama de Pauli. Por isso a necessidade de estudar o diagrama, a tabela, para chegar, por exemplo, em ligações químicas. Tá bom? Bom, o sódio, fazendo a distribuição dele, nós temos um S2, 2S2, 2P6. Olha só, gente, até aqui 10 elétrons distribuídos. Para 11 falta 1, não é? Depois de 2P6 vem 3S2. Ao invés de 2 eu vou usar 1, então eu vou finalizar a minha distribuição em 3S1. Então essa é a distribuição eletrônica do elemento químico sódio. Vamos fazer a mesma coisa para o elemento cloro. O cloro fica lá assim representado, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2. Até aqui tenho 12 elétrons distribuídos. Para 17 falta 5. Depois de 3S2 vem 3P6. Eu não preciso de 6. Vou parar em 3P5. Pronto, ó. Fiz a distribuição do elemento sódio, fiz a distribuição do elemento cloro. Quando a gente distribui, o que a gente descobre desses elementos? O seguinte, ó. Esse número 1 aqui representa a camada K, que é o primeiro nível, que tem 2 elétrons. Esses dois números 2, ó, esse e esse, representam junto o segundo nível, que é a segunda camada, que é a camada L, com 8 elétrons. E esse último aqui, ó, é M, com 1 elétron só. Então nós estamos aqui com a distribuição em camadas desse elemento, tá? E para o cloro, ó, para o cloro, camada K2, camada L8 também. Agora eu tenho dois representantes aqui, número 3, ó. Os dois, aliás, números 3, vão para o terceiro nível, terceira camada, que é M, que tem quantos elétrons, ó? 2 mais 5, 7. Bom, quando eu faço essa distribuição, o que eu descubro a respeito deles? Quantos são os elétrons na camada de valência aqui do sódio? Camada de valência são os elétrons da última camada. Do sódio é um elétron, não é? Isso significa que o sódio é um metal. Por que eu sei que o sódio é metal? Nós já falamos da distribuição e nós sabemos o seguinte, toda vez que um átomo na última camada eletrônica, na camada de valência, que é a última, mais externa, tiver 1, 2 ou 3 elétrons, ele é metal. Então o sódio é um exemplo de metal. E o cloro? O cloro tem quantos elétrons na camada de valência? Tem 7. 7 é característica de contrária de metal. Então quer dizer que o cloro é ametal, certo? Se eu tiver 5, 6 ou 7 na camada de valência é ametal. 1, 2 ou 3 é metal. Toda vez
que eu tiver um metal e um ametal, eu posso fazer uma ligação com eles. Essa ligação se chama ligação iônica, que é o primeiro tipo de ligação que eu vou mostrar para vocês. Toda vez que eu tiver ligação iônica, eu terei um metal e um ametal. Essa é a única e principal condição para ocorrer. Se não tiver metal e ametal junto, não é iônica, tá bom? Bom, quais são os metais e ametais que nós vamos a princípio estudar? Aqueles metais e ametais representativos. Os ametais são poucos, mas os metais são muitos. Tem metais de transição e os representativos. A princípio, a gente vai trabalhar aqui com elementos representativos. Então, quais são os metais que nós vamos usar? Para ser ligação iônica, nós vamos lembrar aqui dos metais que estão nas famílias 1A, 2A e 3A. Não existem só esses, mas esses são os representativos, tá? Os antigos de família A. E os ametais estão representados nas famílias 5A, 6A e 7A. Então são com esses que a gente vai brincar aqui de juntar. Existem exceções, na família 4 tem o carbono que não é metal, na família 1 o hidrogênio também não é metal, aliás na família 4 tem o carbono que é ametal, que não é metal, mas ele não vai fazer esse tipo de ligação, vai fazer uma outra ligação que a gente vai ver adiante. Então basicamente a gente vai agora juntar esses grupos de elementos para representar o composto iônico. Então vamos usar como exemplo primeiro a ligação do sódio e do cloro. Então imagine o seguinte, era uma vez isso daqui é sódio, isso aqui é cloro. Tá cada um no seu potinho, separados. Quando o átomo está isolado, eu vou falar que ele está eletricamente neutro. A quantidade de prótons e elétrons do sódio é 11. A quantidade de prótons e elétrons do cloro é 17. Então tá cada um lá na sua, quietinho no seu potinho. Aí eu resolvo misturar os dois. Quando eu resolvo misturar os dois, sabe o que acontece entre eles? Surge entre eles uma química. No sentido da palavra. O que é surgir entre eles uma química? Uma afinidade. Por que surge entre eles uma afinidade? Porque eles têm características opostas. Acabei de dizer a vocês que o sódio é metal, não é? E que o cloro é ametal. Então, pelo fato deles serem diferentes, um atrai o outro. Quem que é mais eletronegativo? Aquele que tem mais elétrons na última camada. Quem é? O cloro. O cloro é meio que puxa o sódio para si. E aí, eles vão tentar formar um novo produto, naturalmente, se forem postos em contato. Mas esse novo produto só vai se formar se esses elementos, quando se juntarem, adquirirem configuração de gás nobre. Isso os cientistas acreditam. Lembra do gás nobre da família 18 da tabela, que era a antiga família 8A? O que eles têm em comum? 8 elétrons na última camada. E pelo fato deles terem 8 elétrons na última camada, eles são estáveis, eles não precisam se ligar. Então esses outros aqui que não são gases nobres, quando eles se misturam, eles tentam ficar assim, com 8 na última. E eles conseguem, sabe por que eles conseguem? O sódio não é metal? Metal tem algumas características que a gente já estudou. Dúctil, maleável, tem brilho, tem densidade, altos pontos de fusão e ebulição, não é isso? E os ametais têm aquelas características opostas. Uma característica que é clássica de metal é ter quantos elétrons na última camada? 1, 2 ou 3, não é? E pelo fato dos metais terem 1, 2 ou 3, eles têm facilidade de doar elétrons. Como são poucos, eles soltam esses poucos elétrons com facilidade. Já o cloro tem 7 na última, não tem? Então ele tem facilidade de puxar. Então quando os dois se juntarem, o metal vai doar elétrons e o ametal vai receber elétrons. Agora, qual é a necessidade de cada um? Dá uma olhada para o sódio. O sódio ele não tem um elétron na última camada? Se ele soltar esse um elétron, qual que vai ser agora a sua nova última camada? A L com 8 elétrons. É isso que ele quer. Ficar estável. O cloro, por sua vez, se ganhar aquele 1, ele já tem 7, não tem? Aí vai ficar com 8, vai ficar estável também. Então é isso que acontece. O sódio vai doar e o cloro vai receber. Que a gente vai representar essa ligação assim, Eu vou mostrar para você que a ligação se dará sempre na última camada. Então, vou representar aqui a chamada fórmula eletrônica de Lyons, que mostra as últimas camadas de cada um deles. Então, era uma vez o sódio, que tinha um elétron na última camada. E era uma vez o cloro, que na última camada possui 7 elétrons.
bolinha para o ametal, xizinho para o metal. Essa é a minha representação, não é ordem, não precisa ser exatamente assim, tá? Então o cloro tem, ó, 2, 4, 6, 7, o sódio tem 1. Quando os dois se aproximarem, naturalmente o sódio vai fazer isso, ó, doar um elétron para o cloro. E aí, no final, quando eles se juntarem, forma-se um grãozinho de cloreto de sódio. Essa é a fórmula iônica desse composto. A fórmula do íon sódio que se juntou ao íon cloro. O que é esse negócio de íon que eu estou falando? É o seguinte, ó. Você concorda que no começo, ó, o sódio, número atômico 11, o cloro 17. No começo, o sódio tinha 11 prótons, que são as cargas positivas, e 11 elétrons, que são as negativas. O cloro tinha 17 prótons, carga positiva, e 17 elétrons, carga negativa. Quando eles se uniram, o sódio não doou um elétron. Aí o sódio agora passou a ter 10 elétrons. E o cloro não ganhou esse um elétron? O cloro passou a ter 18 elétrons. No final, o que eu mostro? Vamos comparar agora, ó, esquece esse daqui, ó. O sódio continua tendo 11 cargas positivas, só que agora ele tem 10 negativas. Como é que ele é agora? Ó? Ele é o Na mais 1. E o cloro, o que tem mais agora? O cloro tem carga negativa. O cloro agora é o Cl-1. O que você conhece? Ó? Esse é o cátion, esse é o ânion. Esse é o íon positivo, que é o doador. Esse é o íon negativo, que é o receptor. Então, enquanto eles se envolviam, eles se tornaram íons. A partir do momento que um doou e o outro recebeu, ele se tornou composto iônico, que agora já não coloco mais o sinalzinho, que agora já está estável de novo. Por que isso chama ligação iônica? Porque ela acontece entre íons. Forma-se o íon positivo cátion, que é o doador, que é sempre o metal, e forma-se o íon negativo ânion, que é o receptor, que é o ametal. E isso é ligação iônica. Entenderam, gente? Ao final, o que eu quero como resposta é esta fórmula aqui, ó. Se eu perguntar para você qual é a fórmula do composto iônico produzida quando eu junto o sódio e o cloro, a fórmula do composto iônico produzida é NaCl, certo? Tá? Então esse é o primeiro exemplo de um composto iônico. Deixa eu mostrar para vocês agora mais alguns exemplos, tá? Não existe só o clássico cloreto de sódio. Vou mostrar para vocês mais uma. Preciso de um apagador melhor, ou uma lousa mais forte, ou uns músculos talvez, né? Acho que preciso de músculos. Bom, seguinte, gente. Vamos imaginar que a gente tem aqui o alumínio, que tem número atômico 13, e o oxigênio, que tem número atômico 6. Primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente não vai poder ficar fazendo ligação iônica consultando a tabela periódica o tempo todo, né? A gente tem que saber a posição do elemento usando o diagrama, então é isso que eu sempre vou fazer, tá? Então, a distribuição para o número 13. 1s2, 2s2, opa, vou escrever desse lado aqui mesmo que não dá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p1. Cheguei no número 13. Para o número 8, 1s2, 2s2 e 2p4. Cheguei também. Bom, o que eu vejo aqui, ó? Camada K2, camada L8 e na camada M3. Para o oxigênio, camada K2 e na camada L6. Bom, alumínio, 3 elétrons na camada de valência, portanto o alumínio é metal. Oxigênio, 6 elétrons na camada de valência, o oxigênio é ametal, ou seja, posso fazer a ligação iônica, e farei. Vou representá-la pela fórmula eletrônica. Alumínio tem 1, 2, 3 na última. Oxigênio tem 2, 4, 6. A fórmula eletrônica, repito, mostra quantos são os elétrons na camada de valência, na última camada, que é o 3 e o 6. Bom, o que o alumínio precisa para ficar feliz? O que vai ser felicidade daqui para frente? 8 elétrons na última camada. Você vai falar para mim, professora, para o alumínio ficar feliz, ele precisa doar esses 3, que daí a sua última camada fica 8.
E o oxigênio, para adquirir felicidade, quantos elétrons ele precisa, já que ele já tem 6? Ele já tem 6, falta quanto? Falta 2. Então, quando eles se unirem, é isso que cada um vai tentar fazer. O alumínio precisa doar 3, mas o oxigênio quer ganhar 2. Então, o alumínio vai lá e faz assim, ó, tó oxigênio, 1, 2. Quem que ficou estável por enquanto? O oxigênio. O que é ficar estável? 8 elétrons na última camada, ele gruda no alumínio. Só que o alumínio não está bem ainda, porque o alumínio tem um elétron livre aqui, você concorda? Nesse momento, o que vai acontecer? Nesse potinho que tinha alumínio e oxigênio separados, existe infinidade quantidade de alumínio e oxigênio. Nesse momento, aproxima-se mais um oxigênio, com, de novo, 2, 4, 6 elétrons. O alumínio vai lá e doa 1. Legal, quem que agora ficou feliz? Alumínio. Só que esse oxigênio está precisando de um elétron ainda, não tá? O que aparece? Mais um alumínio, como eu disse, tem um monte para usar. De novo, alumínio com 3. Aí o alumínio vai lá e doa o elétron para esse oxigênio. Agora, quem que está infeliz agora? Agora é o alumínio. Aí eu vou precisar de mais um oxigênio. Com 2, 4, 6 de novo. Aí o alumínio quer doar 2, porque ele já doou 1, não é mesmo? Aí ele vai doar esse, mais esse. Pronto. Estáveis. O que eu formei? Eu formei um produto entre o metal alumínio e o metal oxigênio. Ao final eu tenho que mostrar a fórmula do íon composto. A fórmula do íon composto, não, a fórmula do composto iônico. Que eu vou mostrar o seguinte, ó, primeiro eu vou representar o símbolo do metal. Porque assim, você vai ganhar alguma coisa. Para você ganhar, primeiro alguém tem que te dar alguma coisa, não é? Então primeiro vem o doador, tá? Que é o cátion, que é o alumínio. Então eu vou falar o seguinte, ó, era uma vez o alumínio. Quantos alumínios eu usei? 2. Esse pequenininho aqui, ó, significa, chama-se índice, que é quantidade de átomos. Então, nesta ligação, eu usei 2 átomos de alumínio. E quantos de oxigênio? 3. Formei o composto que a gente chama de óxido de alumínio. Você sabe o que é isso? Isso é a bauxita. É um minério de alumínio que está nas montanhas. Aqui no Brasil nós temos uma boa reserva de bauxita. Nessas reservas, a grande parte do metal é alumínio, tem outras impurezas e o oxigênio. É o óxido de alumínio, que depois na indústria, eles levam essas rochas para a indústria, que é a indústria metalúrgica, coloca isso no forno, derrete e coloca substâncias para limpar, para tirar o oxigênio e as outras impurezas. Aí sai o alumínio. Alumínio para quê? Alumínio para fazer panela, alumínio para fazer latinha, alumínio para fazer essas torres de transmissão que precisam ser leves, mas que devem ser condutoras. Então, alumínio tem uma escala industrial enorme na nossa vida e parte aí do óxido de alumínio. Agora, eu também vou representar aqui o cátion e o ânion, tá? Eu vou falar o seguinte, ó, o alumínio, antes ele tinha 13 prótons e 13 elétrons, não é? 13 prótons e 13 elétrons. Aí quando ele doa 3, então ele fica com mais prótons do que elétrons. E o oxigênio ganha 2. Então, ó, esse é o cátion, esse é o ânion. Doador e receptor, tá? Por isso chama ligação iônica. Quando eles se juntam, aí eles formam L2O3. Agora, gente, fazer essas bolinhas enche o saquinho, né? Eu vou mostrar agora para vocês uma maneira mais simples e imediata para chegarmos, porque eu disse a vocês que a resposta de todo esse exercício é chegar nessa fórmula aqui, né? Eu vou mostrar uma outra maneira de chegar naquela fórmula sem precisar fazer a fórmula estrutural de Lyons. A eletrônica, estrutural não, a eletrônica. Não quer dizer que você não tenha que fazer, tem que fazer. Mas vou mostrar uma outra maneira de você ver se o que você fez tá ok. Você vai fazer o seguinte, ó. Eu peço para você, qual é a fórmula do composto gerado pelo alumínio e o oxigênio? Aí você fez a distribuição eletrônica dos dois. Aí você escreve aqui a fórmula do alumínio e aqui do ladinho você põe a fórmula do oxigênio, tá? Primeiro o doador, depois o receptor. Aí você vai olhar aqui, eu vou perguntar assim para você, quantos elétrons que o alumínio tem que doar? Você vai falar para mim, 3. Por que você sabe que é 3? Porque a quantidade que ele doa é quanto que ele tem na última camada. Então, ó, você vai colocar aqui, ó, o alumínio tem que doar 3. Aí eu vou agora fazer uma outra pergunta para você. Quantos elétrons que o oxigênio tem que ganhar? Aí você vai falar, professora, ele já tem 6. Para ele falta 2. Então, ele precisa ganhar 2. Então, aqui, ó, o que eu estou pedindo para você fazer? Colocar aqui
número de elétrons a serem doados e aqui número de elétrons a serem recebidos. Quando você fez isso, aí agora você vai fazer assim, ó, escorrega e cruza. Escorrega e cruza, escorrega e cruza. Quando você fez isso e usar esses números agora aqui embaixo, olha o que vai aparecer. A L2, a 3, ó, o 2 veio para cá, o 3 para cá. Não é igualzinho a essa? Esta e essa é a mesma coisa. Se eu fizer a representação por Niels, a eletrônica, ou se eu fizer o escorrega e cruza, eu vou encontrar o mesmo resultado. Aí agora você vai falar assim para mim, sempre dá certo? Eu vou falar, sempre dá certo. Desde que você tenha atenção e coloque representação primeiro do metal, quantos elétrons ele doar. Representação do ametal, quantos elétrons ele vai receber. Aí escorregou, cruzou. Escorregou, cruzou, o composto iônico Al2O3. Temos os dois. Agora, tem alguns casos que a gente tem que prestar atenção, que é o seguinte, não é exceção, é só prestar atenção em umas coisinhas, tá? Que eu vou mostrar para vocês. Então, fizemos aí a representação da bauxita, do minério de alumínio. E agora eu vou fazer uma outra representação para vocês, que é desse composto aqui, quer ver, ó? Cálcio e oxigênio, tá? Oxigênio a gente já sabe que está na família 6A da tabela. E o cálcio, gente, ele tem número atômico 20. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Camada K2, L8, M8 e N2. Então, ó, o oxigênio que 1s2, 2s2 e 2p4, camada K2, L6. Então, ó, nós temos aqui cálcio, metal, oxigênio, ametal. Cálcio está na última camada com 2 elétrons. Precisa doar esses dois, não precisa? Oxigênio tem na última camada 6. Se ele tem 6, ele quer 2. Cálcio quer doar 2, ele quer ganhar 2, tá tudo certo. Ó, cálcio fala, ó, 2 para você, ó. O que eu formei? CaO. Um cálcio doou 2 elétrons para um oxigênio. Se eu fizer pelo escorrega e cruza, eu vou ter que tomar a seguinte precaução neste exemplo, por exemplo. Olha só, cálcio e oxigênio. Eu falo para você, qual a fórmula desse composto? Aí vamos pelo escorrega e cruza. No escorrega e cruza eu ponho assim, quantos elétrons que o cálcio vai doar? 2. Quantos elétrons que o oxigênio vai ganhar? 2. Aí escorregou, cruzou. Se eu fizer isso aqui, ó, no final, Ca2O2, está errado, você concorda? Se eu fizer assim, eu demonstro que eu precisei de 2 cálcios e 2 oxigênios, e não é isso. Toda vez que os números que você usar lá em cima forem iguais, cancele-os, porque ao final você tem que representar o seguinte, ó, bastou um cálcio, tá feio esse cálcio aqui, bastou um cálcio para um oxigênio. Um cálcio doou 2 elétrons e um oxigênio recebeu esses 2. Um cálcio basta para um oxigênio. Então, no escorrega e cruza sempre dá certo, sim. Só que quando os números forem iguais, você simplifique, cancele-os, certo? Esse é o óxido de cálcio, que é cal, aquele pó branco da construção civil, cal virgem, que é usado para fazer argamassa. É um produto iônico também, sólido, não exatamente cristalino, mas como todo composto iônico, sólido também. Tá bom, gente? Muito obrigada. Próxima aula nós vamos continuar em ligações.